Subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Meus irmãos, a paz do Senhor. Estamos de volta para mais um subsídio da Escola Bíblica Dominical. E nesse nós vamos falar sobre a função social dos sacerdotes. É a lição de número 4, de 22 de julho de 2018. Uma lição maravilhosíssima, onde nós vamos tratar sobre a função clínica do sacerdote, as funções sanitaristas e as funções jurídicas dos sacerdotes. O objetivo da nossa lição, o foco da nossa lição, é estar falando sobre as funções ou as obrigações que o sacerdote tinha, ou os deveres que o sacerdote tinha para com o povo de Israel. Antes de comentar qualquer coisa da nossa lição, eu gostaria de agradecer a você que já se inscreveu aí no nosso canal. É um prazer ter você aqui conosco, acompanhando os nossos subsídios. E também quero agradecer a você que tem deixado aí o seu joinha, o seu like, o seu gostei, também comentado nossos subsídios. Que Deus continue abençoando você, que Deus continue abençoando a sua casa e o seu ministério de maneira maravilhosa. Você que não se inscreveu ainda, vai lá, se inscreva. E não se esqueça de, ao se inscrever, ativar o sininho, para que você possa receber as notificações de tudo que postarmos aqui no canal, Mensagem de Fé e Esperança. Pois bem, o nosso texto áureo está em Lucas, no capítulo 5, e o versículo 14, que diz: E Jesus ordenou-lhe que a ninguém o dissesse, mas disse-lhe: Vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para que lhe sirva de testemunho. A nossa verdade prática diz: as funções dos sacerdotes iam além da liturgia. A sua principal obrigação era zelar pela santidade e pela pureza do povo de Deus. Aqui nós já, nessa verdade prática, nós já encontramos uma verdade que tanto aplicava ao povo de Deus no Antigo Testamento, os ministros do Senhor no Antigo Pacto, como também se aplica no nosso tempo, como sempre se aplicou no Novo Testamento e se aplica na atualidade, que é o fato de que a função pastoral, a função ministerial vai além, excede, ultrapassa a obrigação de dirigir culto, de ministrar a ceia do Senhor, por exemplo, de ministrar batismo em águas, enfim, de fazer os trabalhos litúrgicos da igreja. O trabalho pastoral, o trabalho ministerial vai muito além, que é cuidar da santidade e da pureza, do zelo espiritual para com as coisas do Senhor nosso Deus. A nossa leitura bíblica em classe está no livro de Levítico, no capítulo 13, os versículos de 1 a 6, que nós não vamos ler, para ganharmos tempo no nosso subsídio. Mas você pode acompanhar toda essa leitura, bem como também tudo que está escrito na nossa lição, toda a explicação da nossa lição, no nosso site www.mensagemdefeeesperança.com.br. Tudo junto, sem acento e sem cedilha. Faça-nos uma visita e acompanhe lá o nosso conteúdo para a glória do Senhor nosso Deus. No nosso primeiro ponto, nós temos aí funções clínicas dos sacerdotes. Quando o povo de Israel eles saíram do Egito, em rumo à terra de Canaã, eles agora não tinham os recursos medicinais que tinham no Egito, que havia sido o lar do povo hebreu durante 400 anos. Quando o povo de Israel esteve no Egito, já naquele tempo, havia uma medicina avançadíssima no Egito. Essa nova nação, esse novo povo, não contavam com esses recursos materiais
né, com esses recursos médicos para estar, né, cuidando da saúde. Por isso, Deus encarregou os sacerdotes para inspecionar clinicamente, né, o povo de Israel, para cuidar desse serviço, né, da saúde do povo de Israel. Além de cuidar das funções litúrgicas, né, além de ser mestres da lei, além de ser intérpretes da lei e cultuar, fazer o culto ao Senhor, eles também tinham a obrigação, né, de cuidar, né, da saúde do povo. No nosso ponto aqui de interação, o nosso comentador, ele faz algumas observações interessantes. Ele diz que ser sacerdote era ser honrado pelo Senhor mediante uma nobre missão, pois servir a Deus é um grande privilégio. Né? Que alto privilégio foi concedido esses homens de Deus, né, no Antigo Testamento. Hoje não é diferente também. As pessoas que são escolhidas para o serviço do Senhor, esse é um alto privilégio. E que todos os homens de Deus escolhidos para o seu serviço, né, deveriam valorizar e serem agradecidos, né, por terem sido escolhidos, né, pelo Senhor nosso Deus. Os sacerdotes, eles tinham a consciência, né, né, de que eles deveriam manter a pureza do povo de Israel. Manter o povo de Israel separado, né, no sentido mais estrito da palavra, né, no sentido mais puro da palavra, manter esse povo separado para apresentar-se ao Senhor, né, como nação sacerdotal. Não só os sacerdotes, mas toda a nação, uma nação sacerdotal. Eles eram os responsáveis, né, por apresentar esse povo diante do Senhor, nosso Deus. E aqui, no nosso primeiro ponto, ao falar das funções clínicas do sacerdote, né, fala da função, né, de inspecionar, né, a lepra, né, de fazer a inspeção, observar. A lepra no Antigo Testamento era uma situação tão desastrosa, uma situação tão repulsiva, que os leprosos deveriam ficarem separados do arraial. Alguns casos que nós observamos, foi o caso de Miriam, né, quando ela entra contra o seu irmão Moisés. A Bíblia diz que Deus, né, ordenou que ela fosse separada do arraial, e ela ficou 7 dias afastada. O povo de Israel não caminhou durante o tempo em que Miriam estava parada, até que Deus milagrosamente fez a sua restauração e ela pôde voltar ao convívio social. Um outro caso, né, de pessoa leprosa é o caso de Uzias, o rei de Judá, né, que se exaltou e entrou no templo de Jerusalém para oferecer incenso ao Senhor. A Bíblia diz que entrou após ele Amazias, mais 80 sacerdotes, e disse: Uzias, sai daí, porque isso não compete a ti, né, senão ao sacerdote. Uzias, ao invés de se humilhar, ele responde com arrogância. No mesmo tempo, na mesma hora, brota-lhe uma lepra na testa, e a Bíblia diz que ele mora em casa separada até o dia da sua morte. Um outro caso típico também, né, de lepra é o caso dos 4 leprosos que estavam em Samaria a ponto de morrer de fome por ocasião do cerco de Samaria, e eles saem para a Síria, né, por uma providência divina, porque o profeta Eliseu havia dito, né, que no dia seguinte haveria comida, né, para todo o povo, e todo o povo comeria e se fartaria. Eles saem e encontram o arraial sírio abandonado, e eles entram no arraial e se alimentam, e volta dando boa notícia, né, de que havia comida com abundância para todo o povo de Israel. Também nós temos o caso, né, do general, do capitão Naamã, né, que foi curado milagrosamente, né, pelo Senhor. Temos o caso aqui do texto áureo que nós lemos, né, de Lucas 5,14, né, que fala de um homem que foi curado,
né, da sua lepra pelo Senhor, e o Senhor ordena que ele mostre o sacerdote, exatamente porque o sacerdote que tinha essa função de observar e dizer se a pessoa estava curada ou não, né, se a pessoa ainda estava com a lepra ou não. Os leprosos, eles tinham que ficar, como nós já falamos, afastado do convívio social. E quando ele percebia que alguém estava se aproximando dele, ele deveria gritar pelo menos por 3 vezes, em alto e bom som: leproso, ou imundo, 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 né? Para que desse tempo, para que a pessoa se afastasse e não se aproximasse dele, para ser então contaminado com a lepra. A lepra era uma doença, né, considerada contagiosa. Hoje nós sabemos que a lepra, que é a mesma hanseníase, né, sabemos que a lepra ela tem cura, essa doença tem cura. Portanto, hoje as pessoas não precisam ficar afastadas do convívio social. Mas naquele tempo, sim, porque como nós já falamos, o povo de Israel, eles não tinham esses recursos medicinais, né, como tinha no Antigo Egito e como nós temos hoje. No nosso segundo item aqui, ele vai falar sobre a inspeção clínica da lepra. E nós observamos que a inspeção clínica, né, da lepra era apenas para prevenção, né? Ele fazia esse trabalho apenas de forma preventiva, porque a lepra não tinha cura a não ser por um milagre do Senhor. Como nós já falamos do caso de Miriam, né, que foi curada milagrosamente pelo Senhor, e no caso também, né, de Naamã, né, que foi curado ao mergulhar 7 vezes no Jordão, né, por ordem do profeta Eliseu. Ele é restaurado então da sua lepra por um milagre do Senhor. Nosso terceiro item aí, ele vai falar sobre a limitação dos sacerdotes, né? Cabia ao sacerdote inspecionar e diagnosticar os leprosos. Para quê? Para saber se essa pessoa estava com lepra ou não. Ao detectar que a pessoa estava com lepra, não tinha mais nada a fazer a não ser abandonar essa pessoa no arraial, né, para que ela ficasse isolada. Né, caso ela recebesse uma cura, né, divina, um milagre do Senhor, essa pessoa deveria vir e mostrar ao sacerdote, né, que estava curada, que estava restaurada, né, para que assim, né, pudesse então, né, ingressar ou regressar ao convívio, né, social. No nosso segundo ponto, nós vamos falar aí sobre as funções sanitaristas do sacerdote. O primeiro item é a função sanitarista do sacerdote, né? O sanitarista é uma pessoa especialista em saúde pública. A sua função, né, é basicamente preventiva, manter a cidade livre dos focos de doenças e infecções. E o seu trabalho era um trabalho prioritário. O trabalho sacerdotal hoje, né, pode ser visto nos agentes, né, de saúde, aqueles que fazem a vigilância sanitária, né, que vão às casas, né, para verificar, né, se tem foco de dengue, né, se tem o foco do chikungunya, né, como se tem foco de outras doenças, né, passam periodicamente, né, para fazer vistoria nas casas. Esse era um trabalho, né, no Antigo Testamento, um trabalho que cabia ao sacerdote, né, ao povo, né, aos ministros do antigo culto, né, ou do antigo pacto. Né, a lepra na casa. A lepra numa casa, né, tinha início com o aparecimento de manchas verdes e avermelhadas, né, que via de regra, né, parecia mais profunda do que a superfície da parede, né, conforme nós vemos em Levítico, capítulo 14 e o versículo 37. Né, sempre que ocorria, né, uma situação como essa, o sacerdote deveria ser consultado e os moradores da casa, eles deveriam, né, sair da casa, a casa deveria ser, né, desocupada e essa casa ficaria
então interditada por 7 dias. Né? Caso essa situação permanecesse, o local contaminado, né, seria demolido, as pedras seriam demolidas, raspada a parede, né, feito, né, digamos, uma reforma na casa. Mesmo assim, né, se permanecesse, né, essas manchas verdes e avermelhadas, né, na casa, essa casa deveria ser demolida e os entulhos tirados, né, para fora do arraial ou para fora da cidade, para que não houvesse contaminação, né, da cidade. E além disso também era observado a lepra nas vestes, né? As vestes também estavam sujeitas à lepra. Né? Nesse caso específico, tratava de mofo e fungos igualmente nocivos à saúde. Hoje nós sabemos que se uma roupa, né, ficar em um lugar úmido, né, ou se uma roupa ficar molhada, né, em um lugar, né, separado, essa roupa pode pegar algum mofo, algum fungo, e que pode ser prejudicial à saúde. Né? No Antigo Testamento, como eles não tinham esse conhecimento, o que se fazia? Né? Levava ao sacerdote, o sacerdote iria verificar, né, se esse fungo, se esse mofo era nocivo à saúde. Né? Caso, né, se confirmasse, né, que aquela roupa ela colocava em risco a integridade, né, física, a saúde da pessoa, essa roupa era levada para fora do arraial e era queimada, né, perante o Senhor. Que cuidado maravilhoso, né? Cuidado para com a saúde do povo de Israel. O nosso Deus, ele é um Deus maravilhoso. O nosso Deus, ele cuida não somente da nossa alma, né, do nosso espírito, mas tem cuidado também para com o nosso corpo. Quando nós lemos, né, o livro de Levítico com esse entendimento, né, de que o Senhor, ele cuida do nosso corpo, fica mais fácil para entendermos porque toda essa precaução, porque todo esse cuidado, né, que era ordenado ao sacerdote, né, que fizesse com o povo de Israel. No Novo Testamento nós somos orientados e advertidos que nós somos templo do Espírito. E por isso o nosso corpo, a nossa saúde, deve ser preservada também. No nosso terceiro ponto, nós vamos falar sobre funções jurídicas do sacerdote. Dentro das funções jurídicas, nós temos aí, né, 3 pontos principais que o sacerdote deveria observar. A proteção da família, a proteção da propriedade privada e a proteção da vida. Ao se tratar da proteção da família, né, Deus ordena ao povo de Israel, né, e essa incumbência ela deveria ser observada pelo sacerdote, de que o povo de Israel não cometesse o absurdo que cometiam os moradores de Canaã, que era oferecerem as suas crianças em sacrifício a Moloque, né, que é o sacrifício infantil. Né, Moloque, ou Moleque, como é conhecido, era uma divindade, né, que tinha o ventre como um latão, enchia-se então, né, de madeira, de pau, né, ateava fogo, os braços daquela divindade também eram de lata, colocava-se a criança nos braços de Moloque, enquanto a criança era queimada, os cananeus batiam tambor e gritavam, né, de alegria ao ver aquela criança sendo sacrificada a Moloque. Né, Deus proíbe determinantemente, enfaticamente, o culto com sacrifício infantil. Foi exatamente por essa prática e outras, né, semelhante a esta, né, que o povo cananeu foi banido da terra, né, foram vomitados da terra, né, pelo Senhor nosso Deus. Além, né, disso, o povo de Israel, né, deveria se manter livre de relações incestuosas. O que são relações incestuosas? Relações sexuais, né, entre família, né, irmão com irmã, né, um tio com a sobrinha e por aí se vai. Né, qualquer envolvimento sexual entre familiares, isso é incesto e sempre foi condenado pelo Senhor nosso Deus.
Também a questão dos abusos sexuais domésticos, né, que parece ser a mesma coisa, mas não. Aqui, né, no livro de Levítico, capítulo 18, versículo 10, né, o texto é claro: não descobrirás a nudez, né, da sua mãe, não descobrirás a nudez do seu filho, não descobrirás a nudez da sua filha, né, não descobrirás a nudez da sua tia, né, porque isso é a abominação ao Senhor. É a falta de respeito, né, para com o corpo alheio. Mesmo que não houvesse toque, mesmo que não houvesse uma relação de intimidade, mas deveria se observar o respeito com o corpo alheio. Não é porque é o filho ou a filha, né, que pode, né, se pautar com desrespeito, né, com desordem, porque isso viraria uma total bagunça, né, uma total desordem no meio do povo de Deus. Além disso, o povo de Israel eram orientados também a não oferecerem as suas filhas à prostituição, né? Não oferecerem as suas filhas, né, para o comércio da prostituição, né, que era na terra de Canaã muito normal, né, o comércio, né, da prostituição. O povo de Deus deveria se manter puro, né, para se apresentar a Deus, né, como povo sacerdotal, né, como nação santa. Além disso, a questão também, né, da homossexualidade, né, que já era uma prática desenvolvida entre os cananeus. E além disso, a bestialidade. Pasmem os senhores, né, já na terra de Canaã, né, há muitos séculos antes da entrada do povo de Israel em Canaã, o povo cananeu já tinha a prática da bestialidade, que é a prática de sexo com animais, né, que hoje é conhecida como zoofilia, né, sexo com animais. É possível isso? É claro que é possível, mas totalmente condenado pelo Senhor, nosso Deus, tanto como qualquer outra prática sexual ilícita. Né, também, né, nosso segundo item aí, a proteção à propriedade privada. Né, Deus sempre, ele primou pela questão dos bens alheios, né, o respeito pelos bens alheios. Não é à toa que nos mandamentos, né, nos 10 mandamentos, nós encontramos um mandamento que diz: não cobiçarás a mulher do teu próximo, não cobiçarás o boi do teu próximo, não cobiçarás a jumenta, a casa do teu próximo, aliás, não cobiçarás nada do teu próximo. Né? Deus, ele quer que os homens trabalhem honestamente, ganhem o seu dinheiro honestamente, sem lançar mão daquilo que é do outro. E por fim, a proteção à vida. A vida sempre foi considerada sagrada, porque a vida é um dom de Deus. No livro do profeta Samuel, nós encontramos a expressão: Deus é quem dá a vida e Ele é quem tira a vida. Somente Deus pode dar a vida e somente Deus pode tirá-la. A vida é sagrada. A vida tem a sua origem em Deus. Foi Deus que criou esse dom maravilhoso, né, para nós. Né, se eu e você vivemos e respiramos, agradeçamos, pois, ao Senhor nosso Deus. Né? Por isso, quando uma mulher estava grávida, né, precisava ter todo o cuidado. Né? Caso houvesse uma briga, por exemplo, e uma grávida fosse ferida, o culpado, né, por ferir essa mulher, principalmente se ela perdesse a criança, né, sofria duras penalidades, porque a vida é um dom de Deus, e Deus, ele tinha como objetivo especial, né, cuidar da dignidade da vida. Por isso o sacerdote, ele precisava cuidar então da proteção familiar, né, da propriedade privada e da questão da vida. Voltando aqui no nosso primeiro item, a proteção da família, nunca nós tivemos um tempo em que as famílias sofreram tanto ataques como agora. O ataque da chamada ideologia de gênero, né, que vem para atacar e afrontar a família, onde diz que não tem um modelo para a família, esse modelo, né, patriarcal, esse modelo,
né, tradicional de família está arcaico, está ultrapassado, né, dizem os teóricos, os militantes, né, da causa da ideologia de gênero. Mas nós, obreiros, homens de Deus, mulheres de Deus, né, nesse tempo, precisamos, como os sacerdotes, né, do Senhor, ministrar em prol da família, orar pela família, buscar ao Senhor por nossas famílias. Nós não podemos perder a nossa família para esse sistema mundano e perverso, né, que hoje querem, de qualquer forma, atrapalhar, destruir, desmoralizar a família. Nós chegamos ao final do nosso conteúdo, né, dessa, né, lição. Espero que tenha contribuído, né, para o seu crescimento e também para o seu preparo, né, da quarta lição. Né, se isso tiver acontecido, eu fico muito feliz e muito agradecido ao Senhor. Muito obrigado a você por acompanhar e até um próximo vídeo, se Deus quiser. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e também comente sobre ele. Se você gostou do conteúdo, se inscreva em nosso canal. Você também pode ver outros vídeos que aparecem aí na sua tela. Que Deus abençoe você.